Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou na sede da Vim Software. Estou com o Elder Jaskolka, Country Manager da empresa no Brasil. Muito obrigado por me receber, a oportunidade de ter essa conversa. É um momento importante para a Vim, que está renovando o seu portfólio de soluções, uma solução nova. Muita coisa para a gente falar, acho que a gente vai estourar o tampo. Eu acredito que sim, Xandó. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelo seu tempo, Xandó. Para mim é uma satisfação estar com você aqui. De outros vídeos que eu já gravei com a Vim, eu sou até usuário, né? Já contei isso no passado, não vou repetir essa Muito história. bom. Mas enfim, desde a época do Backup Replication, 2008 você falou? Foi lançado em 2008, a primeira 2008. versão do Backup Replication. Enfim, acho que por perto disso eu já estava usando, enfim. Mas na verdade o motivador que me trouxe aqui, entre outras coisas que a gente vai falar, é que a Vim está fazendo um lançamento de vulto, né, de peso, está renovando o portfólio de produto, uma versão nova, com muitas, 150 inovações, até um número que me chamou a atenção. Verdade. Então, só para a gente começar a nossa conversa, me dá uma ajuda, vamos destacar o que o usuário já tradicional do Vim, solução de alta disponibilidade, tem de novidade para ele, e daí com certeza a gente vai ter gancho para falar muita coisa. Como você disse, são 150 aprimoramentos, é muita coisa, né? Mas se eu pudesse colocar 3 pontos importantes nesse lançamento, o primeiro é recuperação instantânea para VMware em qualquer backup Vim. Ou seja, independente da plataforma ou da solução que você utilizou o backup da Vim, seja um servidor físico, On-premise, nuvem, tanto faz. Pifou, deu problema, tem backup da Vim, sobe instantaneamente esse backup e já está trabalhando. Exatamente. Né? A disponibilidade agora para NAS, extremamente poderoso, flexível, não atachado a hardware, integrado com a nuvem, né? E proteção contra ransomware, que é uma demanda muito grande que a gente vê no mercado hoje em dia. Ransomware é um problema que eu mesmo já fui acompanhando clientes meus de consultoria de TI, já tropecei com esse problema umas 3 ou 4 vezes, é um horror. Mas qual é o remédio clássico para o ransomware, que não tem ransomware que te vença? O backup. Exatamente. E aí você está me dizendo que existe uma inovação na versão 10 que auxilia um pouco mais nesse sentido. Qual que é a ideia? É a possibilidade de você ter um backup imutável na nuvem da AWS. Tá. Então você salva diretamente para a nuvem esse backup e você não é permitido qualquer alteração naquele backup. Ele é completamente imutável, completamente integrado e inclusive, se você quiser recuperar o seu backup diretamente na AWS, com o Cloud Mobility da Vim você consegue fazer com 2 cliques. Puxa vida. Quer dizer, teve um episódio trágico de ransomware on-premise. Você tem o backup na AWS, você sobe a instância lá, faz o apontamento de rede e está trabalhando. Perfeito seu exemplo, Xandó. Se você fez um backup de uma VMware com Vim, tá lá na AWS, você restaura nativo EC2 com apenas 2 cliques. A ferramenta é extremamente poderosa. Perfeito. Na verdade, assim, falar de recurso, são 150, é algo que é bastante minucioso. Mas o que está por trás, que me chama muita atenção, é a filosofia da empresa. A gente conversava agora há pouco. Começaram como backup e replicação, ambientes pequenos, recuperação de desastre, alta disponibilidade, altíssima disponibilidade. Essa é a trilha que a Vim está tomando. Exatamente, é o que a gente chama de Cloud Data Management. Hoje, a gente tem as nuvens privadas e as nuvens públicas e o que, no meu entendimento, vai se tornar cada vez mais comum são as nuvens híbridas, né? Então, você conseguir gerenciar de forma transparente o seu dado, independente de onde ele esteja, e acessar ele de maneira inteligente, vai ser um fator de grande diferencial para a competitividade das empresas. E é aí onde a gente se posiciona com a nossa plataforma de forma única, né? Dando essa flexibilidade do cliente para ele recuperar o backup dele, não importa onde ele esteja. Porque hoje em dia as empresas são digitais, né? Fala-se muito na transformação, mas muitas empresas já estão numa jornada 50% para frente. Acabou dado, acabou a empresa, né? Bem, você viu aquela capa do The Economist falando sobre o dado, né? Ele fez até uma comparação com o petróleo. Hoje, o ativo mais importante são os dados, né? E se você não tiver visibilidade de onde estão os seus dados, acesso e segurança desses dados, não é que você está colocando o seu ambiente de tecnologia em risco, você está colocando o seu negócio em risco. Né? Não, e você falou agora em saber onde estão as informações, isso me remeteu a um dos tópicos da nossa conversa prévia. Tem todas as implicações de GDPR e LGPD também. Como é que você faz para excluir ou eliminar informações que você tem que fazer isso por lei se você não tiver o assessment disso, né? Bem, aí é o que eu falo de você ter uma plataforma e não um produto. Essa é a grande sacada da Vim.
que tem trago à empresa, por exemplo, nós ultrapassamos US$ 1 bilhão de faturamento, mais de 365 mil clientes, e nós crescemos globalmente 22% no mercado que cresce 3%. Puxa Então, vida. se nós fizéssemos, Xandó, uma ou duas coisas diferentes do que a competição faz, dificilmente a gente teria esse crescimento no mercado extremamente competitivo com grandes players no mercado, né? E aí você pega, por exemplo, uma das grandes inovações do Vim foi criar um laboratório de dados, transformar um repositório de backup, que basicamente em qualquer solução legado é só uma cópia e uma cola, em algo utilizável. Um laboratório de dados onde você pode fazer testes, rodar aplicações e, inclusive, fazer o que a gente chama de recuperação por estágio, que é, na LGPD, você tem o direito de ser esquecido. Sim. Então imagine se você backupou o dado pessoal de uma pessoa, de um funcionário seu, de um cliente seu, há 1 ano e meio atrás. Como você faz para pagar isto? Né? Se você trabalhar com uma solução legada, é um problema complexo. Agora imagine com o Vim que você consegue restaurar por estágio, levantar aquela máquina em menos de 5 minutos, independente da máquina e do tamanho dela, você roda o script para apagar os dados e informações pessoais dos clientes e pronto, você está totalmente compliance. O backup é vivo. Total. Ele não é uma coisa encostada ali na gaveta para ser utilizado, não. Ele tem vida, caso seja necessário, inclusive para rodar laboratório de homologação e todas essas coisas, né? A gente sabe que os dados secundários, ele representa 95% dos dados de qualquer corporação. Por que não explorar isso melhor e de forma inteligente? Por exemplo, na versão 10, nós melhoramos a nossa API para que os clientes possam, por exemplo, rodar um BI, Analytics, dentro da base de dados de backup. Você tem uma base de informações extremamente importante e relevante sobre o seu negócio, sobre o seu cliente. Por que não utilizar isso de maneira inteligente? Essa é uma das possibilidades que a nossa solução traz aos nossos clientes. Agora, uma coisa que é um pesadelo, e eu vejo isso como no papel de consultor de TI, você resolver problema de licenciamento de solução de backup. Me parece, alguém me assoprou que vocês têm uma mudança de paradigma na área de licenciamento que simplifica. Me explica isso melhor. Nós temos 3 pilares na Vim, Xandó: simplicidade, flexibilidade e confiabilidade. Só que quando a gente fala de flexibilidade e de simplicidade, a gente não está falando só de algo tecnológico. No modelo comercial que nós temos com nossos clientes também. Então a Vim lançou no ano passado o que a gente chama de licença universal Vim, que é proteja o seu ambiente independente de onde ele está. Então se hoje, vou dar um exemplo simples aqui, eu tenho uma proteção de 2 máquinas VMware no meu ambiente on-premise. Eu não quero trabalhar mais com on-premise, eu vou rodar essa máquina numa nuvem pública. Tem muita gente fazendo. Exatamente, exatamente. Eu não apenas ajudo o meu cliente a levar esse backup para a nuvem e restaurar de forma nativa. Então, ou seja, se eu backupei uma VMware, eu posso restaurar nativo Azure, nativo EC2 na AWS e rodar essa máquina lá. Eu consigo transferir essas licenças de forma automática, sem qualquer e-mail, sem qualquer processo, e começar a proteger esses ambientes na nuvem, e vice-versa. Então, ou seja, a gente não faz com que o cliente cuide da plataforma de backup para depois pensar no negócio. Se o seu negócio demanda nuvem pública, vá para lá que a gente vai te proteger lá e vai ajudar você nessa jornada. Isso faz muita diferença. Realmente existe. Licenciamento de software é algo complexo para muitas empresas, mas vocês, graças a Deus, foram para outra direção, que é no intuito de simplificar, né? Se a pessoa mudou de plataforma, que continue usando a solução. Lá você está no AWS, então agora ele vai arrumar um outro local para ele fazer o backup, mas sem problema, está licenciado, está funcionando, sem dor. Exatamente, a transformação digital é uma jornada, não é um ponto estático. E se você não der para o cliente ferramentas e modelos que dê flexibilidade para ele se ajustar, não ajuda. Por exemplo, nós nunca cobramos os nossos clientes por capacidade. Esse é um modelo de negócio completamente injusto com os clientes. Você sabe que os dados crescem exponencialmente, né, Xandó? É assustador, né? Então o ponto é, se você cobra o cliente por capacidade, significa que o que você está cobrando do cliente hoje, você vai cobrar 3, 4 vezes mais em 3 anos. O nosso modelo não. A gente protege o cliente por instância, seja uma máquina virtual, VMware, Nutanix, Hyper-V, Azure, AWS, servidor físico. Flexibilidade é o que manda. O tempo acabou, mas eu queria só que você falasse brevemente do que aconteceu no mercado brasileiro em relação à Vim e quais são as suas perspectivas. As perspectivas são ótimas, Xandó. A gente está crescendo de forma assustadora. Como você bem disse, nós começamos com SMB, empresas de médio porte, mas 10 anos depois, acima de US$1 bilhão em faturamento e crescendo fortemente. Isso é importante, hein? 1 bilhão são poucas. US$1 bilhão são... de faturamento é um clube seleto. De acordo com a McKinsey, são apenas 22 empresas de software puro que atingiram esse número. Então é algo extremamente relevante dentro de um mercado que é um mercado com vários competidores.
de respeito. Então, no mercado brasileiro, você citou um número que eu quase caí da cadeira aqui, que era 50%, é isso? a nossa perspectiva em Q1 é crescer 50%. Q1? Q1. Puxa vida, muito sucesso. A Vin é uma empresa que ela tem uma relevância e uma importância muito grande, porque olha, assim, ok, eu fui usuário, eu conheço há muito tempo, mas quebrou paradigmas, né? Criou novos modelos nessa indústria de proteção de dados. Muitos, realmente. A gente olha para disponibilidade, não apenas para o backup, para flexibilidade, confiabilidade, e é por isso que a gente enxerga no modelo de parceria, não no modelo tradicional cliente-fornecedor. Por isso que a gente tem tido esse sucesso. Maravilha. Bom, eu não conhecia a sede aqui, aprendi o caminho, acho que Obrigado. tem muita coisa a mais para a gente conversar. A gente pode detalhar vários desses pontos que a gente conversou, seja com você ou com alguém que você possa designar. Faço questão de voltar aqui e aprofundar esses temas, que assunto não falta. Será sempre bem-vindo, Xandó. Sem contar o prazer imenso que eu tive em participar do Vinhon no ano passado, tanto o internacional quanto no Brasil, palestras, painéis, enfim, foi uma experiência muito bacana. Estamos já, ao longo do ano, tem muita coisa para falar. Muita coisa, teremos os 2 eventos novamente esse novamente, ano. Tá certo. Helder, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Helder Jaskolka, Country Manager da Vin Software do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.